O telefone tocou, mas agora a chamada chegou ao fim. Mesmo assim, ainda estamos na linha porque quando o telefone toca, foi simplesmente incrível. Hoje é o nosso vídeo de despedida desse doramão. E vamos falar sobre tudo. Os pontos altos, os baixos, o polêmico último episódio e, claro, os belíssimos beijos que tanto nos fizeram suspirar. Fica comigo até o final pra gente encerrar essa ligação do jeitinho certo e relembrar os melhores momentos. Bem-vindo ao seu guia de dorama, onde você encontra os melhores doramas para assistir e se apaixonar. Annyeong! Eu sou a Yona. Anangoseyo. Recado pra você que ainda não assistiu Quando o Telefone Toca. Temos um vídeo aqui no canal com todos os detalhes técnicos e uma análise super profunda do roteiro e dos personagens, sem entregar nenhum spoiler. Perfeito pra você que ainda não assistiu. Esse vídeo de hoje está cheio de spoiler. Afinal, é uma análise do dorama já finalizado. Quando o telefone toca, foi um turbilhão de emoções, não é? Desde aquele plot twist inicial da Hee-ju sendo 406, que nos deixou de boca aberta, até as reviravoltas finais. Quando o telefone toca, conseguiu equilibrar drama, romance e suspense de uma forma única. A química entre os protagonistas foi de tirar o fôlego e os personagens secundários também roubaram a cena em muitos momentos. Agora, falando do último episódio, o que foi aquilo? Tem gente que amou, tem gente que odiou, mas uma coisa é certa, ninguém ficou indiferente. Vamos mergulhar nos detalhes e entender o que cada momento significou para o desfecho dessa história inesquecível. Não posso deixar de começar falando das teorias que a gente discutiu ao longo da série. No primeiro vídeo, achávamos que as ligações do 406 acabariam unindo o casal. E foi exatamente isso que aconteceu. Pelo telefone, Hee-ju conseguiu expressar seus sentimentos de uma forma mais segura graças ao anonimato. Já Saum, ao descobrir que era Hee-ju quem estava por trás das ligações, usou essa informação ao seu favor, entendendo melhor a esposa e conquistando ela ao transmitir a segurança que ela tanto precisava. Mas agora, vamos falar de um ponto que sinceramente não desceu muito bem para mim. Quando o assistente empurra a Hee-ju do penhasco. Saum está correndo pelos matos e no meio da correria recebe a ligação do 406. Que no caso é a Hee-ju pedindo ajuda. Ele atende falando o nome dela. Hee-ju. Ela segue as instruções e consegue ser salva pelo Saum. Mas o grande detalhe aqui é, o telefone do 406 estava com ela. E o Saum claramente chamou ela pelo nome na ligação. Hee-ju. Deixando claro que ele sabe que ela é o 406. Aí depois, ele simplesmente finge que ainda não sabe quem está do outro lado da linha. Hee-ju. Não, 406. E, gente, como que a Hee-ju acreditou nisso? O homem falou o nome dela na ligação. Hee-ju. Como é que ela ainda estava em dúvida? Pra que tudo isso? Não precisava disso. Já estava tudo ali, bem na cara deles, e mesmo assim, eles escolheram continuar na enganação. E cá pra nós, eu realmente não comprei essa história de que a Hee-ju achou de fato que ele não sabia. Mulher, ele te chamou pelo nome. Como assim? Outra teoria que acertamos em cheio foi que o Saum ia perceber que as feridas que ele causou com o seu desprezo estavam machucando mais a Hee-ju do que o sequestro e as ameaças. Aos poucos, ele vai mudando o tratamento
casamento com ela e eu vou te dizer, eu ri demais quando ele começou a pedir conselho de casamento pro secretário mais velho. Esse personagem foi um alívio cômico incrível, sabe? Não teve exagero, nada pastelão, foi um alívio real. E as piadas eram engraçadas de um jeito muito genuíno. Aliás, você lembra dele em algum outro dorama? Vou te dar 3 segundos para você pensar. É ele mesmo, de Alquimia das Almas. Eu, particularmente, o conheci nesse dorama de alquimia, mas ele já fez outros papéis também. E no Quando o Telefone Toca, ele foi responsável por uma das fotos mais icônicas do dorama. Aquela do Saum e da Hee-ju fazendo um coração, que ficou super fofa. E eu vou te falar que eu passei o dorama todo esperando uma boa fofoca de escritório. Porque, gente, ninguém sabia que a Hee-ju era esposa do Saum. A fofoca tava prontinha, fresquinha. O chefe e a sua amante intérprete de Libras. Eles tiraram fotos românticas, ele sempre olhando pra ela. Até teve uns momentos de chamego no ônibus. E todo mundo vendo isso. E nada de fofoca. Minha parte fofoqueira ficou bem decepcionada. Como assim? Ninguém comentou nada sobre isso? E não foi só a minha fofoqueira interior que sofreu com esse dorama não, viu? O beijo. Gente, o beijo. Saiu lá no episódio 7. Até aí, tudo dentro da normalidade. E olha que beijo. Senhoras e senhores, que beijo! Quando a gente pensava que já tinha acabado, o homem vai lá e gruda a boca na dela de novo. Eu pensei, agora vai. Agora é o momento. Agora é aquele beijo de cinema. E foi épico. A câmera vai cortando pra casa deles e eu toda animada, pensando, tudo certo, vai mostrar eles acordando depois de uma noite de amor. Mas pra minha surpresa, ao invés disso, vemos ele lá fazendo café da manhã. Eu continuei aqui com meus botões pensando, tranquilo, passaram a noite juntos, agora estão tomando café, ok. Mas aí vem o balde de água fria na ação dorameira. Ela vira pra ele e diz que eles dormem em camas separadas. Como assim? E ele pergunta se ela quer que eles durmam juntos. Se eles tivessem passado a noite juntos, não era para essa pergunta existir. Gente, eu sei que na Coreia existe esse costume dos casais dormirem separados, cada um no seu quarto. Mas isso só acontece depois de anos de casamento, né? Não na primeira vez que você beija a sua mulher. Ou seja, eles não passaram a noite juntos, isso é um fato. Ele fez aquele mega momento no parque de diversões pra gente ver. Levou ela até o topo de Seul, na Seoul Tower, um dos pontos turísticos mais icônicos da Coreia. Ele preparou o lugar todo, criou todo um clima, uma super propaganda e no final foi esse grande flop. Isso não pode acontecer! Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é? Todas fomos iludidas. Eu estava esperando aquele final cheio de romance e aí só me veio o plot twist da realidade. Não aconteceu nada. No final das contas, a Hee-ju teve que arrumar as malas, atravessar o continente, enfrentar bandidos, ser vendada e sequestrada para finalmente dormir com esse homem. E eu falo, atravessar o continente, mas na realidade, ela teve que viajar para outra dimensão ou realidade, porque esse tal de Argan não existe. Eu pesquisei o Google inteiro, perguntei pro chat GPT, pesquisei até na Deep Web. Brincadeira, gente, eu não cheguei nesse nível. Mas nada, não achei nada que confirme que esse lugar seja real. E pra quem já ama dorama, sabe que é difícil ter beijo, que até o casal ficar junto demora realmente. Mas o que aconteceu aqui foi fora da realidade, literalmente. Eles viajaram não só para outro lugar,
mas para um lugar que nem sequer existe. E foi só depois de todo esse drama que eles finalmente se encontraram. Sério, no universo dos doramas, isso foi uma coisa que eu não estava nem um pouco preparada. Agora, antes de falarmos sobre o verdadeiro motivo que levou o Saum a Argan e o que o verdadeiro Paik sussurrou no ouvido dele, precisamos discutir o melhor episódio de Quando o Telefone Toca. Para mim, é o episódio 4. Nele, a obsessão de Hiju por Saum é retratada de uma forma quase poética, como um poema audiovisual. Ela fala em línguas de sinais e o dorama mostra como ela consegue prever os pontos de articulação quando ele fala. Hiju é capaz de antecipar a próxima consoante só pela maneira como a língua de Saum toca a área alvéolo palatal. E aí vem um momento crucial. Saum percebe que ela analisou obsessivamente os padrões de fala dele. Essa cena é genial. Mas o ápice está na sequência seguinte. Saum começa a falar sobre o texto do dia do casal. E Hiju traduz tudo simultaneamente para a língua de sinais. As palavras dele, os sentimentos não ditos, deveríamos ter sido mais sinceros, deveríamos ter falado o que sentimos. E enquanto isso, o dorama vai nos mostrando apenas eles dois na tela. O mundo desaparece ao redor e só existe aquela conexão entre eles. Ela traduz, mas também sente o que ele diz. E a delicadeza com que as mãos dela se movem é pura poesia. Isso, gente, é simbiose. Na biologia, de forma bem resumida, porque esse não é o foco do vídeo, simbiose é a relação profunda entre organismos de espécies diferentes. Mas essa palavra é bastante usada no sentido figurado. E aqui usamos nesse sentido, para descrever o encontro perfeito entre duas almas, duas essências que, ao se entrelaçarem, tornam-se mais fortes e mais completas. É como uma dança silenciosa, onde cada passo se ajusta ao do outro, criando uma harmonia que nenhuma melodia poderia expressar. E quando eu vi essa cena, a palavra simbiose imediatamente veio à minha mente. Eu estava vendo acontecer uma diante dos meus olhos, de uma forma tão linda e bem executada que não dá nem pra gente descrever o sentimento que aflora. No final, eles saem da cena mexidos, Saum perturbado pela força da conexão, Hiju confiante no que fez e eu toda emocionada que nem boba, porque essa cena foi simplesmente a melhor. Foi tão singela, tão genuína. Agora eu quero saber de vocês. Também sentiram isso? Qual é o episódio favorito de vocês? Escreve nos comentários para eu saber. E é difícil não se perguntar por que eles demoraram tanto para se declarar, sendo que sempre se gostaram. Sobre a questão do desprezo de Saum por Hiju, ele achava que ela não gostava dele, que estava apenas cumprindo uma obrigação. Mas por que ele não fez um esforço para conquistá-la? Se ele tivesse feito, muitas situações poderiam ter sido evitadas. Eu realmente acredito que o roteiro teria ficado mais coeso e emocionalmente satisfatório se Saum tivesse começado a história com esse desprezo, sem estar apaixonado por Hiju, e ao longo da trama se transformasse em um amor genuíno. Isso teria dado mais profundidade ao desenvolvimento dele e do crescimento do relacionamento do casal. O que mais me incomodou foi o fato de que, em alguns momentos, ficou parecendo que esse amor surgia do nada. Como assim? Ele tratava ela tão mal, igual lixo, e de repente estava apaixonado. Fica a sensação de que a relação deles foi meio atropelada. Claro,
No final, o dorama tenta corrigir essa transição. Como, por exemplo, quando no primeiro episódio ele fala que ela é a fraqueza dele e a gente fica achando que é porque ela não é a verdadeira esposa. Mas no final, explica que ela é a fraqueza porque ela é muito valiosa e importante para ele. Mas seria muito mais interessante ver esse processo de forma mais gradual e natural. Eu acreditaria muito mais nisso do que o dorama ter que explicar para a audiência depois, igual foi feito. Se o roteiro tivesse construído a história de forma mais sólida, mostrando o Saum realmente indiferente a ela no início, e aos poucos se apaixonando, o desenvolvimento do romance teria sido mais orgânico e, sem dúvida, mais impactante. Calma, eu não tô falando que o dorama é ruim. Ele é muito bom, mas poderia ser muito melhor. Agora vamos falar do elefante na sala. A ida do Saum para Argan no episódio 12. Mas antes, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like. Isso é super importante para mim e me motiva a continuar trazendo mais vídeos sobre doramas pra gente curtir junto. O seu apoio faz toda a diferença aqui no canal. O Saum vai para Argan porque o verdadeiro Paek revela que foi o pai biológico do Saum, que é o avô do verdadeiro Paek, quem causou o acidente de carro que matou o irmão da Hee-ju. Ele entra em uma crise existencial após saber disso e decide ir para Argan, que aparentemente tem um pôr do sol da cor da bochecha da Hee-ju. E aí, de repente, ele vira o Rambo. Como assim, gente? Eu fui até conferir se eu ainda estava assistindo o mesmo dorama ou se por acaso tinha mudado para Retaliação sem querer. A Hee-ju, coitada, começa o dorama sendo sequestrada e termina sendo sequestrada de novo. Mas dessa vez, Saum chega com um carro modelo antigo dos anos 70, 80, eu acho, solta uma bombinha e salva todo mundo. Em um lugar cheio de rebeldes armados, em guerra, ele se esconde atrás de uma moita e é um herói. Gente, eu ainda não tô acreditando nisso. Era tão difícil o dorama terminar com a morte do verdadeiro Paek, a Hee-ju sendo salva e o casal ficando junto. Pra que inventar essa parte de Argan no final? E se realmente queriam muito mesmo, incluir essa parte de Argan na história, o dorama poderia ter 16 episódios ao invés de 12. Assim teria tempo para desenvolver melhor essa parte de maneira mais coerente e menos apressada. Você concorda comigo? Os 4 primeiros episódios foram impecáveis. Realmente foram ótimos. Mas depois, o dorama começou a dar umas derrapadas ali. Embora continue sendo muito bom, o que fica de sensação é que ele não fechou com chave de ouro. E isso é uma pena, porque tinha todo o potencial para terminar de maneira brilhante. Aliás, até tivemos o Yoon Yeon-seok cantando Say My Name na OST. Isso é algo que eu adorei. Abrindo um parênteses aqui, a OST de Quando o Telefone Toca está impecável. Então, é um pouco triste quando o telefone toca não chegar a um 10, como a gente esperava. Porém, os 5 minutos finais foram perfeitos. Ver o Saum, todo poderoso, elegante, e o secretário que estava enganado e buscando vingança contra o Paek Saum errado, trabalhando novamente com ele, foi sensacional. A cena com ele falando com a Hee-ju, como se fosse o 406, foi cheia de mistério, deixando no ar a possibilidade de um tipo de fetiche para o casal. Ela fingindo ser o 406 nas ligações.
muito bom. E eu sei que muitos de vocês, dorameiros e dorameiras, estão tristes porque quando o telefone toca acabou. Mas 2025 tá aí e vem trazendo muita coisa boa nesse nível top aí pra gente. E sei também que tem doramas de 2024 que vocês ainda não conseguiram ver. No final do vídeo vou deixar a playlist com as análises e dicas de doramas maravilhosos que lançaram em 2024. Corre lá para assistir. Anham!